Mande a sua mensagem, a sua crítica, a sua sugestão, ou a sua figurinha, por que não, o seu áudio. Mande no nosso WhatsApp, que é o 999723493. 999723493 é o WhatsApp da CBN Joinville à sua disposição. 2 horas e 5 minutos, vamos ao Expresso CBN desta quarta-feira. Expresso CBN. Oferecimento Editora Simetria. A mudança está chegando até você. E pós-graduação Univille. Lidere seu futuro agora. Inscreva-se. Hoje no quadro Expresso CBN, Avalanche Grisalha. Tudo sobre o envelhecimento saudável. Todas as quartas-feiras, os especialistas do Instituto Reage trazem informações valiosas sobre a qualidade de vida na terceira idade. Dicas e respostas às principais dúvidas sobre como aproveitar a vida na melhor idade. Hoje estamos com a doutora Luísa Elpo, médica nefrologista e paliativista já presente aqui nos estúdios da CBN Joinville. E o bate-papo de hoje é sobre cuidados paliativos. Doutora Luísa, boa tarde, tudo bem? É um prazer tê-la conosco aqui na CBN. Tudo bem contigo? Boa tarde, Bruno. O prazer é todo meu. Doutora, por gentileza, para a gente começar, poderia nos contar um pouco sobre a sua experiência como nefrologista e paliativista e como e quando você se interessou por essa questão de cuidados paliativos? Por gentileza, doutora. Bruno, eu estou formada já há 15 anos, né? Eu fiz clínica médica e depois nefrologia, que é uma área que abrange muita parte clínica, né? Então, a gente, como nefrologista no dia a dia, pega pacientes muito graves, com várias comorbidades, hipertensos, diabéticos, idosos, e eu fui me identificando e no dia a dia, assim, eles acabam precisando desse cuidado, que é um olhar um pouco mais amplo, né? Não só para a parte da doença em si, mas para todo o restante, né? A gente busca enxergar um pouco mais a família também, o cuidador, né? Então, como tem muitos idosos também, tem gente que não tem o cuidado do familiar, mas tem um cuidador específico que está ali sempre no dia a dia ou está já numa instituição de longa permanência. E a gente busca olhar isso, não olhar só a doença, né? Só o sintoma. Então, é um olhar um pouco mais amplo dos fatores que interferem ali na saúde daquela pessoa, seja ele psicológico, seja ele espiritual, e aí a gente consegue ter uma visão mais multiprofissional, assim, eu não consigo trabalhar sozinha, né? A gente tem que fazer um trabalho em equipe. Perfeito. 2 horas e 8 minutos aqui na CBN Joinville. Doutora Luísa, por gentileza, quando e por que você decidiu incorporar os cuidados paliativos à sua prática como médica nefrologista? Por gentileza. Como eu citei agora, né, Bruno, eu acho que assim, a gente vai vendo as necessidades no dia a dia. Então, no consultório, no hospital, a gente vai vendo que não é só a necessidade que o paciente te traz, né, é o que um familiar traz, e que a gente consegue ajudar muito mais quando a gente tem esse olhar um pouco mais amplo, né, do que está passando na casa daquela pessoa, o que pode estar alterando um processo de dor, por exemplo, um idoso que não melhora a dor. Mas o que tem por trás disso, né? Tem alguma preocupação, tem alguma dificuldade na família, né? Então, eu acho que o cuidados paliativos é encantador por causa disso, assim, que tem um olhar ampliado da doença, né? Certo. Doutora, no momento da sua abordagem clínica com os cuidados paliativos, teve algum desafio, alguma resistência? Como é que foi esse início dos cuidados paliativos na sua abordagem clínica, por gentileza? É sempre muito difícil, sabe, Bruno? Primeiro porque as pessoas ainda não conhecem muito sobre a especialidade. Então, existe um preconceito, né? Até dos colegas médicos, assim, para encaminharem para o cuidado paliativo. Eles acreditam que a gente cuida só quando a pessoa está na parte final, né? Quando está ali quase morrendo, né? E não é isso. A gente... É importante essa educação em saúde, né, para entenderem que o quanto antes for encaminhado para o cuidado paliativo, mais a gente consegue mudar
a qualidade de vida, né? Então, entender que essa pessoa, mesmo com uma doença grave, um câncer, AIDS ou outras doenças crônicas, insuficiência cardíaca, DPOC, possam viver com qualidade de vida. Então, é desafiador, existe muito preconceito ainda, é uma especialidade recente, a gente tem poucos cursos ainda no Brasil de cuidados paliativos e a gente tá aqui justamente para isso, para ampliar a mente, para as pessoas entenderem que isso vem só para ajudar. Perfeito. Estamos conversando aqui no Boa Tarde CBN com a doutora Luísa Elpo, médica nefrologista e paliativista, falando sobre cuidados paliativos. Todas as quartas-feiras o pessoal do Instituto reage conosco aqui no Boa Tarde CBN. Doutora, por gentileza, de que maneira os cuidados paliativos se integram à rotina de um paciente com doença renal, por exemplo, né? E você pode nos dar algum exemplo de como esses cuidados são aplicados efetivamente na prática, doutora, por gentileza? Sim, assim, na parte renal, Bruno, a gente precisa entender que existem 5 estágios de doença renal, né? O 5º estágio é o mais grave ali, que o rim está funcionando menos de 15%, e é o momento que a pessoa precisa instituir uma terapia renal substitutiva, seja ela uma hemodiálise, seja a diálise peritoneal ou seja um transplante renal. Essas são as terapias que podem existir. O cuidados paliativos vem para a gente olhar esse paciente e tentar fazer uma escolha junto com a família, junto com o paciente, de qual seria a melhor modalidade para ele. Se ele optar por fazer uma hemodiálise, ele vai ficar 3 vezes na semana, indo até um centro de diálise, 4 horas, sentado numa poltrona, fazendo o tratamento, né? Então, o cuidado paliativo, como eu te falei, olha todo o restante. Então, se você for pegar, por exemplo, um paciente que mora em São Francisco do Sul, ele vai levar mais de 1 hora na ambulância, mais as 4 horas na diálise, mais 1 hora para voltar. Então, ele perdeu 6 horas, né, daquele dia pro tratamento. E como é que fica o resto da vida dessa pessoa, né? Como é que fica a qualidade de vida, como é que fica a vida social, como é que fica o trabalho, né? Então, a gente tem que olhar para o que é a tua melhor opção. Se eu faço diálise peritoneal, eu posso fazer esse tratamento na minha casa, no conforto do meu lar, com os meus familiares, posso fazer durante a noite, dormindo, durante o dia a vida pode seguir normal, eu posso trabalhar, né? Então, assim, sempre tentar olhar para a melhor opção dependendo de cada realidade, né? O paciente idoso, principalmente, lá com 80, 90 anos, que a gente fala para a família, olha, o rim parou de funcionar, agora é o momento de fazer diálise. Será que esse é o melhor tratamento? Né? Cheio de comorbidade, já considerando a idade, já teve um AVC, já está acamado. Então, assim, a gente pode fazer uma terapia conservadora, que a gente fala, por mais tempo. O que seria isso? Tratar as complicações, tratar a anemia, tratar a osteodistrofia renal, outras doenças que vêm, tentando controlar, né, com dieta, com medicamentos, sem necessariamente ter que se expor a esse tratamento que, né, que precisa ali de 3 horas numa máquina de diálise. Então, tudo isso, o cuidado paliativo vem para ajudar e pesar o melhor risco-benefício dependendo da idade e das outras comorbidades. Doutora, você toca num ponto bem interessante, que é a hora de você conversar com a família, né? Imagino que tenha que ter uma sensibilidade muito grande na hora de você conversar com a família e, de repente, definir ali um tratamento. Como é que é essa abordagem na hora de conversar com as famílias e tomar decisões difíceis, né, sobre prognóstico e também de que maneira prosseguir daqui para frente a partir do diagnóstico? A comunicação é uma coisa que a gente treina muito em cuidados paliativos. Então, a gente já vai com o intuito de estudar qual é a melhor forma de comunicar, qual a melhor forma de eu fazer, dizer uma notícia difícil, né? Nós, como médicos, temos que dar notícias ruins o tempo todo, mas a gente não tem um treinamento para isso. A gente não aprende isso na faculdade, a gente aprende na prática e sofrendo, né? Então, o nosso contato com os familiares é muito próximo e não é fácil, é um desafio. Cada família é uma família, tem famílias enormes com irmãos que concordam, com os irmãos que discordam, e a gente tem que sentar junto e às vezes num primeiro momento a gente não chega num consenso. É depois de uma segunda, terceira, quarta conversa que a gente consegue, mas sempre tentando alinhar o que é o melhor para o paciente, né? Se o paciente tem
possibilidade ainda, né, tem uma consciência, não tem nenhuma demência e consegue dizer o que ele gostaria de fazer, a gente sempre coloca a decisão dele em primeiro lugar. Aqueles pacientes que já têm um comprometimento cognitivo, a gente aí opta para decisão entre os filhos, entre os cônjuges, né, mas sempre explicando os riscos e benefícios e sempre tendo uma conversa sincera, né, a gente não tem como não falar a verdade, não falar da doença que é ameaçadora de vida, da doença que não tem mais o que fazer, né? Por exemplo, tá com câncer e não está respondendo à quimioterapia. Por mais difícil que seja, a gente tem que falar isso, né? Então, tem que ser uma conversa muito aberta e, como eu te falei, às vezes a gente não consegue resolver na primeira, depois de muita conversa. Tem que ter um certo jogo de cintura também em alguns momentos, né, doutora? E de que maneira os pacientes reagem, geralmente, à introdução dos cuidados paliativos? Reagem bem? Tem uma certa resistência? Como é que é esse primeiro contato, essa primeira informação na cabeça do paciente de que ele vai receber um cuidado paliativo? É difícil para eles chegarem, Bruno. Então, antes de chegar, a pessoa já sofre imaginando, não tem mais nada que se fazer para mim. Mas depois que eles chegam, eu acho que eles sentem esse acolhimento, né? Eles sentem que estão olhando para eles, estão olhando para a família deles, estamos, né, prezando por qualidade de vida, por mais tempo de qualidade. Eu tenho até uma história engraçada. Eu recebi uma mensagem hoje ali de uma cuidadora, de uma senhorinha de 90 anos, que eu fui fazer uma visita domiciliar. E ela, assim, super desmotivada, sabe, Bruno? Ficava só na poltrona, daí levanta, dá sono, vai pra cá, vai pra cama e volta, assim. E aí, na última consulta, a gente ficou falando sobre o que poderíamos fazer para voltar a, né, mesmo que não tenha possibilidade de sair de casa, o que ela poderia fazer na casa dela, o que dava prazer para ela. E aí, a cuidadora falou que ela gostava muito de pintar, mas que ela estava super desmotivada, que algumas vezes já tinha conversado e tal. E aí, elas resolveram fazer pirulito de chocolate de Natal agora para dar para as crianças e tudo mais. E ela me mandou a foto agora da senhorinha com 90 anos fazendo os pirulitos. Então, é muito motivador, né? Você vê que a pessoa tá lá, que aquilo mudou, que aquilo deu prazer. Então, a família tá feliz, a cuidadora tá feliz, a paciente tá feliz. Então, é bem interessante. História bem bacana mesmo, né? Uma senhorinha de 90 anos, às vezes desmotivada, um simples ato, né? Um simples empurrãozinho, às vezes, faz toda a diferença, né? Para essas pessoas que estão aí já na faixa dos 80, 90 anos. Doutora, por gentileza, poderia compartilhar conosco a sua visão sobre a atual situação dos cuidados paliativos a nível Brasil? Há desafios específicos ou áreas que precisam de mais atenção nessa questão, doutora? Na verdade, está em fase de crescimento, né, Bruno? Então, os cuidados paliativos, eles surgiram na Inglaterra, ali na década de 60, 70, mais ou menos. Foi uma médica inglesa que, além de médica, ela era enfermeira e assistente social. Então, ela que tinha essa visão, assim, mais multiprofissional, né? Que conseguia entender a parte social, a parte de cuidados de enfermagem e a parte médica. Então, ela juntou tudo isso e ela fundou os hóspices. O que são os hóspices? São lugares que daí as pessoas que já não tinham mais um tratamento iriam para morrer, né, para passar o final da vida com mais dignidade, né? Então, lugares com muito jardim, com muito sol, com essas atividades, né, que deem prazer e tudo mais. E aí, no Brasil, a gente tem muito poucos serviços ainda. Se eu não me engano, são em torno de 177 e a maioria aqui na região sul e sudeste, né? Então, o desafio é que isso se amplie. Na semana passada, no dia 12 de dezembro, foi aprovado um projeto de lei da deputada Luísa Canziani, do Paraná, que coloca os cuidados paliativos no SUS. Então, existe esse projeto, né, e existe um olhar, né, da política pública e do nosso sistema de saúde para que exista mais acesso aos cuidados paliativos dentro do SUS. Então, a tendência é que melhore, e isso demora um tempo, mas está ampliando. Doutora, por gentileza, de que maneira a sociedade e também os profissionais de saúde, né, no âmbito geral, podem contribuir com discussões, ideias, enfim,
para melhorar a disponibilidade e também a qualidade dos cuidados paliativos no país. Você trouxe um exemplo bem interessante, né, a deputada do Paraná, que trouxe essa discussão, mas de que maneira a sociedade e também a comunidade médica pode se envolver mais nesse assunto, hein, doutora, por gentileza? Eu acho que a gente tem que fazer educação em saúde sempre, né, Bruno? Por isso que a conversa é o mais importante. Como eu falei para você, mesmo os nossos colegas médicos ainda têm um preconceito de dizer assim, eu só vou encaminhar ao paliativista quando não há mais nada que se fazer. Por exemplo, assim, você está vendo que o paciente vai morrer, falta uma semana, e aí, né, não quero dar notícia difícil, não quero falar com a família, então vai para o paliativo. Não, a ideia não é essa. A ideia é que a gente possa trabalhar em conjunto muito antes, né? Por exemplo, o pneumologista lá viu que o paciente tem enfisema, que está evoluindo mal, que não tem mais o que fazer de tratamento que vai modificar a doença, não vai modificar, mas a gente pode melhorar a qualidade de vida. Então, vamos agir em conjunto, né? Para que venha o fisioterapeuta na casa da pessoa, para que coloque essa pessoa para caminhar, né? Então, assim, são medidas que não vão curar, mas que vão trazer muito mais qualidade de vida. Doutora, por gentileza, no teu entendimento, né, você como médica paliativista, como os cuidados paliativos para pacientes renais podem evoluir no futuro? Tem ainda um campo para buscar essa evolução, doutora? Tem sim, acho que é um caminho longo, né? Mas, como eu falei para você, são essas decisões que a gente toma em conjunto, né? Então, a parte renal também são pacientes que sofrem muito, e a gente tem que ter esse olhar humano, né? Um olhar que seja de preocupação, que seja de buscar qualidade de vida, que seja... às vezes a gente não consegue, mas é um simples, uma empatia, né, que vai mudar ali, que muda o paradigma daquela pessoa. Então, na nefrologia tem muita coisa para melhorar ainda, mas como eu citei para você, eu acho que é mais ali no final, nas terapias mais ali de quem tem doença renal estadio 5. Nas anteriores, ali 2, 3, 4, 5, a gente faz um acompanhamento mais ambulatorial, mais de consultório, e a gente consegue, sim, com medicação e com dieta, modificar bastante coisa. Mas dentro do cuidado paliativo, eu acho que ali no estágio 5 a gente consegue ampliar a visão e melhorar para o paciente. Agora são 2h22 aqui na CBN Joinville. Estamos conversando com a doutora Luísa Elpo, médica nefrologista e paliativista. E o assunto de hoje aqui no Expresso CBN são os cuidados paliativos. Doutora, existem avanços, inovações, pesquisas que estão sendo desenvolvidas nessa área de cuidados paliativos? Elas estão crescendo também, né, Bruno? E eu acho que, principalmente na área da dor, assim, então... como a gente lida com o sofrimento diariamente, no cuidado paliativo, a gente busca o que pode reduzir sofrimento, né? Como eu te falei, seja ele sofrimento físico, psíquico, mas a gente estuda muito sobre isso, sobre como a associação de medicação pode melhorar, como a associação com uma psicoterapia. Então, tem muita coisa aí crescendo, tem muita técnica nova, né? Existem técnicas de hipodermóclise, que a gente fala, que é a medicação que é feita aqui no tecido subcutâneo. Então, se você pega um paciente idoso, que já não tem mais veia, que é difícil, que você teria que deixar internado no hospital, muitas vezes a gente consegue fazer, assim, direto no subcutâneo, medicações com segurança, antibióticos, analgésicos, morfina, né? Então, assim, remédios que a gente não precisa daí de colocar o paciente dentro do hospital, aumentar o risco de infecção hospitalar, né? Então, manter o cuidado dentro de casa ou dentro de uma instituição de longa permanência, né? E manter o conforto dessa pessoa, que é o mais importante, né? Então, tem tido avanços na área nesse sentido. Doutora, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui no Boa Tarde CBN, dentro do quadro Expresso CBN, para os seus colegas nefrologistas que estão considerando, de repente, incorporar os cuidados paliativos, quais conselhos, quais dicas, né, você daria com base na sua experiência, né, e na sua expertise nesse assunto?
Bruno, eu acho que não é nem só para os nefrologistas. Aqui eu faço um adendo, assim, que é para todos os médicos clínicos que gostam, né, que se interessam na área. Como eu te falei, o Brasil ainda tem poucos serviços, a maioria está aqui na região sudeste, então a gente precisa cada vez mais de pessoas se especializando na área, não só nós médicos, mas enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, né, para que a gente possa ampliar, sim, os serviços e que a gente precisa realmente trabalhar em equipe. Eu não consigo atender sozinha, né, e isso tem que ser interdisciplinar, né, a gente tem coisas que só o expertise do fisioterapeuta vai resolver ou da enfermeira, então a gente tem que estar sempre junto e a gente vê respostas maravilhosas nos pacientes, né? Então é muito gratificante, então eu acho que é uma área que vai crescer, né? Ela não está ligada só às neoplasias, né? As pessoas com câncer, né? E sim, com esse envelhecimento da população cada vez maior, né? Com as pessoas atingindo 80, 90, 100 anos, que a gente possa trazer qualidade de vida para os idosos, para os pacientes com doenças crônicas, sejam elas cardiológicas, pneumológicas, nefrológicas, enfim. Eu acho que é isso. Tem um recado do ouvinte para você aqui, viu, doutora? Parabéns, CBN, doutora Luísa. É importante trabalho na busca por melhoria na qualidade de vida das pessoas com necessidades especiais. A minha filha tem insuficiência renal, então para mim a entrevista foi muito válida. É o recado do professor Marcos. Manda teu bairro aí pra gente aí, professor, por gentileza. Tá sempre ligadinho aqui na CBN, então sem dúvida a conversa foi muito válida aqui para os nossos ouvintes. Doutora, uma boa tarde para você, um bom restinho de quarta-feira, um bom fim de ano, e a gente sempre agradece ao pessoal do Instituto Reage, o doutor Gustavo, né, o pessoal que está sempre conosco aqui na CBN, grandes parceiros, esperamos que essa parceria se mantenha por muito tempo aqui na CBN Joinville. Obrigado, viu, doutora? Boa tarde, Bruno, prazer. Valeu, até mais. 2h20.